Você já parou para pensar na vida de uma pessoa e falou o seguinte: eu devia estar como ela? Pare de se comparar. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu devia estar onde ela está. Olha essa pessoa que estudou comigo, que foi criança comigo, olha onde ela está. Era para eu estar dessa forma. Enquanto uma pessoa compra uma casa, a outra viaja pelo mundo, a outra está se casando. Enquanto uma está se formando, outra pessoa está abrindo um negócio. Enquanto uma nasce, outra morre. E enquanto uma pessoa parece que está realizando todos os seus sonhos, você pensa que está ficando para trás. Isso já aconteceu com você? Mas se eu te disser que existe uma armadilha perigosíssima nessa comparação, ela faz você esquecer a beleza da sua caminhada, as coisas boas que você viveu. E hoje eu quero mostrar para você que você não está atrasada. Prazer, eu sou a Nega G, sou mãe de 3, me redescobri aos 40 anos, hoje eu estou caminhando para os meus 50 aninhos e eu quero convidar você que acha que a vida já passou e que é tarde demais, que ainda dá tempo de um belo recomeço na sua vida. Vem comigo. Cada história tem o seu tempo. Você pode olhar as árvores, nenhuma delas cresce no mesmo tempo. Nenhuma delas dá fruto ao mesmo tempo. Tem época de manga, tem época de abacate, tem época de banana, de jaca e do que você quiser. Tudo tem o seu tempo. E a Bíblia diz que existe tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar também. Cada estação tem a sua função. Nós temos verão, inverno, primavera, outono e cada uma age de uma forma diferente, mas todas elas são importantes. E na vida não é diferente, na vida é desse jeito. Existem momentos que é para plantar, existem momentos que é para colher, existem momentos que você vai construir, outros momentos você vai parar de construir. Alguns momentos você vai avançar, em outros momentos você vai ter que dar uma pausa. Existem fases de realizar, fases de esperar, fases de pensar um pouco, fases de escolher, fases de plantar e fases de colher também. Quando você se compara com a vida do outro, você esquece que vocês viveram experiências completamente diferentes. Eu costumo dizer que é igual ao casamento, né? São duas pessoas diferentes, de famílias diferentes, educação diferente, histórias diferentes, mundo completamente diferente. Então você não pode ficar se comparando com as outras pessoas. Eu conheço pessoas que estudaram comigo, que hoje são donas de estabelecimento, outras são empresárias, outras são funcionárias, outras eu nunca mais ouvi falar, outras que tiveram fins terríveis, outras que já morreram, outras que não conquistaram nada, outras que deram mau exemplo. Mas eu não posso comparar a minha história com a do outro, eu não posso me comparar com você. Eu não sei as pedras que você pisou, os espinhos que você teve que tirar no meio da caminhada. Então cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história, ninguém está atrasado, cada um tem o tempo certo determinado pelo Senhor aqui. Agora o que eu posso fazer é facilitar o meu processo, me reconhecendo, me aceitando, me entendendo, me cuidando e me amando. Porque o relógio de Deus não funciona com o relógio da ansiedade humana. A Bíblia diz que o homem que é nascido de mulher, quando a Bíblia fala de homem, ela não está falando literalmente do sexo masculino, está falando da humanidade. O homem nascido de mulher, ele é de bem poucos dias. Você vê que há um tempo desse atrás eu falei sobre a estatística. A estatística do brasileiro é por volta dos seus 70 e pouco, 80 anos no máximo. Tem gente que vive mais, tem gente que vive menos, mas a estatística é essa daí. Mas a Bíblia diz que o homem que é nascido de mulher, de bem poucos dias, mas ele é cheio de inquietação. Ele pede agora e quer agora, ele pensa agora, ele já quer realizar. Ele pensa que é tudo como se fosse uma lâmpada de Aladim, né? Esfrega e acontece. Mas não é bem assim, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua realidade, cada um tem os seus
objetivos e cada um tem o seu recurso. Cada um tem o seu recurso. E sabe de uma coisa? No mundo que a gente está vivendo, a gente fica muito vidrado na rede social. Nossa, fulano fez isso, fez aquilo outro. Só que a rede social mostra alguns momentos. Ela não mostra a vida real. É fácil mostrar que todo mundo está feliz o tempo todo, que todo mundo está colhendo o tempo todo, que todo mundo está ajudando o tempo todo, que todo mundo está engajando o tempo todo. Mas a realidade não é essa. Ninguém publica as lágrimas, ninguém publica a insegurança, ninguém publica as derrotas, ninguém publica as noites em claro, ninguém publica o emocional abalado. Sabe o que acontece? Você está comparando o bastidor, os bastidores da sua vida com a vitrine do que os outros estão postando. E essa comparação é muito injusta. Essa comparação não é justa com você. Não use a imagem de alguém, uma realidade que só mostra... Isso tira-se pelas fotos. Quando nós tiramos uma foto, principalmente nós mulheres, nós tiramos 100. Tira todas as poses e você fala, eu vou escolher um e vou apagar as demais. E você não apaga, mas você só posta uma, mas você tirou 100. Então não adianta você ficar se comparando com aquilo que estão colocando na tela, que não é a realidade. Será que aquela pessoa, você vê aí grandes famosos que trabalham com humor, fazem todo mundo rir, mas na realidade eles são pessoas tristes? Enquanto você está se comparando, você para de enxergar as suas conquistas. Enquanto você está se comparando, você para de viver e começa a ser um pouco que ingrato por não ver o que está acontecendo na sua vida, por se comparar com as outras pessoas. Talvez você não tenha chegado aonde você realmente desejava, mas olha o caminho que você percorreu, olha o tanto que você cresceu, olha o tanto de conhecimento que você adquiriu, quantas dificuldades você superou, quantos medos você venceu, quantos não você rompeu, quantas vezes você pensou em desistir, mas você continuou. E mesmo sem as pessoas acreditarem em você, você continuou assim mesmo. Valorize cada passo, cada momento, cada coisa que você realiza. Você já ouviu o ditado, a grama do vizinho é mais verde do que a nossa? Porque a gente só sabe olhar para o do outro e dar valor para o do outro. Oh, nossa, como aquele filho é. Eu queria que meu filho fosse assim. Olhe para o seu filho com amor, veja como ele é honroso, como ele é respeitoso. Sabe? Comece a olhar para você com mais carinho, para aquilo que é seu, para aquilo que Deus tem te dado. Pare de olhar para a grama do vizinho. Valorize cada passo, porque o seu progresso deve ser celebrado. E outra coisa, o seu propósito não tem a ver com velocidade, porque a vida não é uma corrida de quem chega primeiro. O verdadeiro sucesso é você viver aquilo que Deus chamou para você. O que Deus chamou para João não é o mesmo que ele chamou para Maria. O que Deus chamou para José não foi o que os irmãos de José viveram. O que o Senhor chamou Noé não foi o que o resto da população viveu. O que Deus chamou você para viver não tem a ver com os demais. Então não é sobre uma corrida de quem chega primeiro. É quem vive o propósito que Deus colocou para cada um. Tem pessoas que conquistam as coisas ainda adolescentes, jovens, cedo demais. E outras só vão florescer mais tarde. Que eu acredito que é o meu caso. Eu não sei se você se identifica. Talvez você não conquistou lá atrás, mas hoje você está conquistando, hoje você está realizando. Ou talvez você ainda não está realizando porque você acha que não, a outra passou na minha frente. Não, tudo tem o seu tempo certo. Né? Como eu disse aqui sobre Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Na Bíblia, no livro de Joel, capítulo de número 2, versículo 25, diz o seguinte: onde há a promessa de que Deus devolverá o tempo e as colheitas que foram devorados. E isso é um lembrete de que nunca é tarde para recomeçar e que as perdas do passado podem ser transformadas em grandes recomeços. Ele fala que vai restituir os anos que foram consumidos. Ou seja, se a água foi consumida, eu posso tomar uma outra água.
Se a roupa foi consumida, eu posso comprar uma outra roupa. Mas e o tempo que foi consumido? O tempo que passou, o tempo que acabou, como é que ele é restituído? Aí eu coloquei a minha cabeça para pensar. Isso significa, quando Deus fala que vai restituir os anos que foram consumidos, ele quer dizer o quê? Por isso que eu digo para você que nunca é tarde. Os últimos anos serão melhores, maiores, mais prazerosos, as conquistas serão inexplicáveis, porque serão melhores do que os primeiros. Se os últimos anos serão os melhores, é porque você vai viver coisas extraordinárias que você não conseguiu viver lá atrás. Então, quando ele fala que vai restituir os anos, é que vai restituir aquilo que você não viveu. Ou seja, o fim será melhor do que o começo. Você entende isso? E quando uma pessoa conquista mais cedo, mais jovem, a outra conquista na metade da idade, a outra conquista já na terceira idade, uma idade mais avançada, 40 mais, 50, 60 mais, isso não significa que ninguém é melhor do que ninguém. E isso também não significa que um é melhor e o outro é pior. O importante não é a rapidez, é caminhar na direção certa. E hoje eu quero propor um exercício para você. Em vez de você ficar olhando para a conquista e para a vida de outras pessoas, eu quero que você faça uma lista de 5 coisas que você conquistou nos últimos anos. Vamos colocar aí de uns 10 anos para cá. Qual foi as últimas 5 coisas que você conquistou? Ao invés de ficar olhando para a conquista dos outros. Mesmo se essas conquistas forem pequenas, eu quero que você agradeça por cada uma delas. A gratidão, ela muda o foco daquilo que Deus faz para ficar pensando daquilo que eu não fiz, daquilo que passou. A gratidão, ela é necessária na vida de todo ser humano. Entender o que Deus já realizou na sua vida. Para terminar, você não chegou tarde. Você não é igual a ninguém. Você está vivendo um tempo que está formando a mulher que você está se tornando. Não permita a comparação que roube a sua paz, a comparação que diminua a sua autoestima ou a sua esperança. Continue avançando, um passo de cada vez. Porque Deus, Ele não escreve histórias iguais. A sua história é única, é exclusiva e é sua. E aquilo que Deus preparou para você, Ele não vai entregar para outra pessoa, é somente para você. Confia no processo. O melhor ainda está por vir. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários. Eu prefiro viver na confiança de Deus. Compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que você acha que está desacreditada, que acha que ficou para trás, que acha que não tem mais jeito para ela. Compartilhe essa mensagem com ela no grupo da família, nos amigos. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo desse. E até o próximo vídeo.